Graças e paz para você, boa noite. Muito obrigado por estar entrando na tua casa. Tenha uma boa noite. Um bom fim de semana. Sextou para ti hoje aí, né? Muitas pessoas comemorando. Não sei qual o motivo, mas deve ter alguém comemorando hoje, né? Mas o Senhor conhece todas as coisas e sabe até onde vai as tuas forças e limitações. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa te abençoar. A bênção do Senhor não acrescenta dores, mas ela enriquece. E tudo que Deus faz é para honra, glória e louvor do nome dele, né? Mais uma live, fizemos uma outra profética. Realmente algumas pessoas perguntam por quê. Não é eu que faço, é a exigência do Senhor. Nunca foi eu, sempre foi Deus. Nunca somos nós, né? Pessoas querem, às vezes, falar bonito, redigir grandes textos, mas não edificam a vida daqueles que realmente precisam. Algumas pessoas estão batendo cabeças em comunidades, em locais as quais não estão vendo mais uma porta, né? E hoje Deus te leva para um horizonte a qual Ele pergunta, né? Se Ele diz na palavra que a loucura do homem é sabedoria para Deus, quem somos nós, às vezes, para, né, falar algo? Eu não vou usar nenhum tipo de palavra esdrúxula, não. Uma palavra que seja sincera. Quem somos nós para falar algo? Deus edifica vidas, transforma histórias, muda caminhos e a obra dele não para. Ele não para. Aquilo que você achar que é louco, que é tosco, é aquilo que Deus está fazendo. E o que você achar que está muito certinho, muito bom, Deus não está nem perto daquilo. Lembra-te de uma coisa, e disse Jesus, já vem o príncipe desse mundo, eu não tenho parte com ele. Ele é perito nesse mundo. Ele sabe muito bem como atrair as pessoas, para as pessoas caírem na rede dele. Aqueles que estão agora em momento de exílio, que foram colocados, né, de canto pelos amigos, mediante a grandes festas, comemorações, confraternizações, não lembram mais de você? Deus lembra. Porque a tua condição não quer dizer nada para o Senhor, mas sim o que você é. Deus ama você pelo que você é, não pelo aquilo que você tem no bolso. Não pela representação do subsídio que você mostra para a sociedade ou que você quer ser. Nunca foi assim, nunca vai ser. Em meio a tanta tribulação, ele pegava homens às quais a sociedade não dava nada por eles, para que eles entregassem profecias às quais iam mudar toda uma história de uma nação. Como é que o filho dele chegou à terra? Filho de carpinteiro, nascido numa manjedoura. Como é que o profeta Jonas chegou a Ninive, embarcado num navio, somente com a roupa do corpo? Não. Vomitado por um grande peixe no meio de uma praia. E Deus ainda diz bem claro, né? Dentro da própria palavra dele. Quem deu ouvido à nossa pregação? Não importa quem te falou, mas importa o que a pessoa falou. Coloca numa balança. Se aquilo realmente vir de encontro com a tua vida, meu amigo, minha amiga, é Deus falando contigo. Às vezes uma pessoa que nem te conhece para você no meio da rua para falar algo a qual você precisa escutar. Muitas vezes você até precisa resolver. Esse sim é o Deus que nós servimos. Não pense que você vai conseguir fazer alguma equação e achar os valores de Deus, porque Ele nunca vai deixar que isso aconteça. Quem tentou fazer isso acabou ficando doido. Não pense que você vai tentar explicar a Deus na razão, porque Ele não vai se deixar ser explicado. Ele não vai dar esse gostinho para a humanidade. Você não vai ver Ele. Nunca. Nessa terra aqui não. Só existe uma coisa que te aproxima do teu Deus, que é a tua fé.
Que hoje Deus venha estar entrando com providências na tua vida, pela tua fé. Jesus Cristo falou para aquela mulher: vai, mulher, a tua fé te salvou. A Cirofenícia, que estava com a filha endemoniada, e depois para aquela mulher, a qual segurou nas vestes dele, que estava com fluxo de sangue. Então, existem coisas as quais você tem que pensar e analisar. Se Deus existe, eu estou nessa situação, é porque eu quero. Eu dei ouvido a vozes as quais não são a voz do meu Deus, porque o meu Deus não é aparência. Se ele quisesse ser aparência, ele se mostrava no grande trono para toda a humanidade, reverenciá-lo em forma, em pessoa. Mas é diferente. Quando ele esteve na terra, ele falou: meu Pai procura adoradores em espírito e em verdade, não mais em observação nem adulância, como era no passado. Que ele abriu o mar no Êxodo, quebrou as muralhas de Jericó e continuou fazendo coisas quais os olhos viram. Os israelitas contavam, os israelenses contavam. Os israelitas que iam para outras ações sobre o poder do seu Deus. Hoje em dia não, ele se apresenta de uma forma a qual você não vê. E sempre vai vir de uma maneira a qual você vai colocar em evidência. Será? Porque você olhou pela aparência. Seja mais crente em Deus. Complementar a frase. Seja mais crente em Deus. Seja monoteísta. Acredite em Deus acima de todas as coisas. Num Deus. Politeístas são aquelas que acreditam em vários deuses. Tem pessoas se endeusando, né? Deus me usou para fazer isso, Deus me usou. Mas Deus... Lá isso está escrito aqui. Se nós fizermos tudo que Deus manda, segundo a palavra, nós somos inúteis. Só fizemos aquilo que Ele mandou. Na nossa inutilidade, Ele nos usa. Mas nunca sou melhor do que ninguém, nunca você é melhor do que ninguém. Somos todos iguais na presença do Senhor. Tem coisas as quais nós não podemos explicar. Só Deus explica. Na tua vida, é só Deus que explica as coisas que estão acontecendo. Olha a situação que você estava aí alguns anos atrás e olha que você está hoje. Mas lembra-te que o próprio Deus que te exaltou, porque não caiu uma folha sequer sem permissão dele, ele pode fazer que você sinta de novo essas mesmas dores lá do passado. Não esquece de quem te colocou em exaltação. Em exaltação. Tem momentos na nossa vida em que nós somos, como é que fala? Chamados pelas pessoas, as pessoas querem conversar e tal, e tal, e tal, mas a pessoa acha em si que é ela, não é ela. Nunca foi você. Sempre foi Deus. É aquele momento de exaltação, né? Te querem em tudo quanto é lugar. Mas será que isso é a vontade de Deus? Quando você precisou, viraram as costas. Isso é humano. E quando você está numa posição de exaltação, te querem colocar sempre para sentar na cabeceira da mesa. Isso é humano. Muda-se somente esses valores quando Deus te coloca na cabeceira da mesa. Se hoje você está exaltado, exaltada, ou provado e provada, passando por situações adversas, saiba que Deus pode mudar a tua vida. Ele é e nunca vai deixar de ser aquele que nos ensina diariamente como nós devemos nos portar com a humanidade. Em si, quando se fala padrões de humanidade, sabemos que há deslealdade, desigualdade social, falta de amor. Quantos que já te abraçaram e já traíram você? Isso é humano. Isso é um recado que eu estou te dando para que você abra o teu coração e veja. Quando você estiver lá em cima, lembra-te do teu Criador.
Quando você estiver na prova, lembra-te do teu Criador. Nunca esqueça, nunca troque Deus pelo homem ou pela mulher, pelo amigo ou pela amiga, pelo filho ou pela filha. Quando você menos esperar, às vezes chega uma certa idade, né? Chega aquela pessoa que é agregada à família e manda te jogar lá num asilo. Consegue convencer os teus familiares. Teve um juiz aqui, né? Sansão, a qual se deixou levar por uma paixão momentânea e foi acabar parando cego num determinado local, sendo objeto de escândalo, todo mundo tirando sarro da cara dele. Esse homem deve ter sido cuspido, chamado tudo quanto era nome. Quando ele estava no ápice, na sua força maior, ele matou 1000 homens usando o queixo de uma mula que estava morta ali há anos. Pegou o osso ali e atacou. Matou 1000 homens. De repente, por causa de um amor, ele se viu rodando uma moinha cego. E a primeira coisa que o diabo faz não é cortar os teus braços, não é quebrar tuas pernas, é te deixar cego. Pessoa sem visão, ela tateia no escuro e ela não sabe para onde ela vai. Hoje, que você venha entender que Deus não vai nunca permitir que o inimigo toque nos teus olhos. Mas você tem que tomar uma posição. Não deixar que ele chegue perto de você. É uma espada que corta para os dois lados. Deus não vai deixar ele me cegar, mas eu também tenho que ter a responsabilidade de não deixar chegar perto de mim. Tem pessoas que cegam a outra. Cega, mas cega de uma forma. Tem gente que dá motivo para si próprio, para si própria, para estarem do lado do inimigo em potencial. Muitas vezes não é o próprio diabo. Humanamente falando aqui, dentro da palavra que eu vou entrar, foram pessoas que agiram de má fé com esse homem. Mas Deus do céu é justiça. Socorro bem presente na tua angústia. Ninguém pode evitar de alguém com má fé chegar perto de você. Mas você não é infantil o bastante para saber que aquela pessoa não está com boas intenções. Não deixa ninguém te usar, não. Levanta a tua cabeça. Coloca-te na posição de vencedor e de vencedora. Você é mais que vencedor e vencedora. O livro de Gênesis, capítulo 40, onde o subtítulo da palavra nos leva até a vida de um homem que foi chamado de sonhador pelos seus irmãos, pela sua família. No meio daquele local a qual ele estava, ele foi chamado de sonhador, mas Deus tinha uma obra na vida dele. Na vida dele. Quando a alva da manhã viesse nascer, José ia mudar a vida. Esse homem de sonhador, encarcerado, perseguido, escravo, se tornou o governador da maior potência que existia naquela época. Permissão de Deus. Quando Deus quer exaltar a tua vida, irmão, irmã, ouvinte, você que está aí ligado, Ele não mede esforços. Você vai governar no castelo do teu inimigo. Agindo Deus, quem impedirá? E Ele vai ter que ouvir as ordens suas, porque Ele sabe que sobre você está um espírito excelente. Deus pode tudo quando você passa a crer piamente nele. Não creia no homem, não creia na mulher, não creia naquele que te elogia, não creia naquele que te critique, não creia em ninguém. Creia somente no Senhor. Quando vieram elogiar Jesus, ele já disse: não quero glória que venha de homem. Isso traduzindo, né?
para cá, para os dias atuais, eu não quero saber de exaltação vindo da boca de vocês. Sei muito bem que vocês que me exaltam podem muito bem mais tarde vir me criticar. Ele também não aceitava crítica, ele perguntou para Pedro, o que falam de mim por aí? Ah, dizem que o senhor é um embusteiro, cachaceiro, mentiroso, expulsa demônio por demônio e tal e tal. Tá bom, não parou de fazer o que Deus mandava. Sempre vai ter a pessoa para elogiar e sempre é para criticar. Tem sempre o polo, esses dois polos. E esses dois polos são negativos, tá? Um deles é positivo. Sabe qual é o polo positivo? É quando Deus te exalta. Aí muda. Deus é o polo positivo, o resto é tudo negativo. O resto é para que você fique aqui mesmo. Para que você acredite. Muito elogio vai deixar, realmente, a pessoa tem razão. Nossa, eu sou a rainha de Sabá, a Cleópatra, o rei da cocada preta, né? Eu sou o Nabucodonosor da história. Eu sou, né, o Abraham Lincoln. Eu sou o Cabral que descobriu o Brasil. Eu sou o cara. Canta o Roberto, né? Esse cara sou eu. Esse cara não é você não, tá? Canta a Anitta, o show das poderosas. Você não é poderosa não, tá? Poderoso é aquele que te colocou para fazer essa grande obra. Quando você colocar isso no teu coração e falar, olha, foi Deus, Deus vai ser glorificado na sua vida. Aí vai se juntar mais poder. E você vai se tornar mais o cara ainda do que as pessoas veem. Você vai confundir uma sociedade mediante aos teus pensamentos e as tuas ideias e ao modo que você age. Tudo isso porque você sabe que por trás de você tem um Deus a qual pode todas as coisas. Nunca foi você, sempre foi Deus. É dessa forma que o Senhor trabalha. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 40, no versículo 1 em diante. Para mim, Cristiane, por favor. Tá, do versículo 1 em diante, Deus te abençoe. Tá? O subtítulo da palavra é José interpreta dois sonhos. Dois sonhos. Côncavo e o convexo, né? Um assim, né? Niemeyer fez lá em Brasília, é isso, né? Côncavo, convexo. O inverso, né? E o certo. A linguagem menos técnica, para baixo e para cima. Vamos lá? José interpreta dois sonhos. Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó, indignou-se contra os seus dois oficiais e contra o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Mandou detê-los na casa do capitão da guarda, na prisão onde José estava preso. O capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. Depois que estiveram muitos dias na prisão, ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos, quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam na prisão da casa do seu senhor: por que estão tristes hoje os vossos semblantes? Responderam-lhe: tivemos um sonho, e ninguém aqui o interprete. Disseram-lhe José: não pertencem a Deus as interpretações? Cada sonho que você tem, cada vontade que você tem dentro do teu coração, pertence ao Senhor. Muitas vezes, sob vontades. É a vontade soberana do Senhor. Tá? A gente costuma tirar a palavra. Hoje foi 3 minutos antes. Eu quero agradecer as meninas do grupo que estão aqui, a Clara e a Cristiane, que estão conosco hoje aqui, fazendo a vontade do Senhor. Nós nos juntamos para fazer a obra de Deus. E todos que cooperam para o reino de Deus têm o seu galardão, né? Nós estamos fazendo a vontade do Pai. E o Pai, Ele reina de eternidade em eternidade.
Então toda vontade que entra no teu coração, ela é de Deus. Pastor, mas peraí. Eu estou numa situação a qual eu estou me envolvendo tal. Vou deixar isso bem claro para você aqui hoje. Tem a vontade permissível do Senhor. A permissão de Deus. Na vida de Jó foi assim. Satanás foi lá e permitiu que acontecesse diversas coisas, as quais trouxeram a desgraça para Jó. E tem a vontade soberana, aquela vontade a qual é de Deus. Não dá para fugir. Tudo é dele. É dele. Satanás não entrou no coração de Jó, teve que pedir para Deus. Você está entendendo? Ele teve que pedir para Deus, que ele não tem esse poder de entrar dentro do teu coração, né? Só quem quer saber os seus pensamentos é o Facebook e o diabo. Quando eu estou falando de coração, eu falo de alma. Eu sempre digo isso, né? Não é essa bomba de sangue, né? Que manda sangue pro teu corpo inteiro. Estou falando de alma, né? Coração, pensamento, né? Os teus caminhos. Então, é a vontade permissível de Deus. Poxa, mas é uma coisa que é tão desagradável. Dá vontade permissível. Você vai ter que sair dela. Deus permitiu na tua vida. Você está entendendo? Né? Isso não fui eu que inventei não, tá? São as pessoas as quais, são os teólogos que chegaram a essa conclusão quando viram Satanás e pedir permissão para Jó. Em qualquer curso de teologia, até o básico, você vai aprender que tem a vontade soberana, absoluta, querer soberano, que é o teu bem. E a vontade permissível, a permissão de Deus. Eu quero ver quando eu deixar ela se derretendo, ou ele se derretendo lá. Aí você vai ter que analisar e saber se é soberana ou absoluta. Se for agregar à tua vida, for uma coisa boa, é a vontade soberana. Agora você está trazendo tristeza, desilusão, né? Tem uma terceira pessoa no meio aí, né? Um triângulo aí. Isso é permissão de Deus. Acontece no meio evangélico. Acontece. Nós estamos sujeitos a tudo, estamos no mundo. Acontece, eu não vou fugir não vou tampar o sol com a peneira não. Isso é hipócrita, isso é hipocrisia, pelo amor de Deus. Acontece. Destruições e pessoas as quais estão destruídas, vivem de ilusão, né? Triângulo amoroso não é triângulo amoroso, é triângulo das Bermudas, caiu ali para ser destruído, bah! Né? E às vezes Deus não quer, né? Quando tem uma terceira pessoa envolvida, o negócio fica complicado. Não é de Deus e tal, e tu. Não é de Deus mesmo. A pessoa tem que se resolver. Ela tem que saber o que ela quer para a vida dela, né? Ou ela prefere viver uma vida de ilusão, ou ela prefere viver uma vida a qual ela possa ali, né? Ser a titular da história. A psicologia humana explica muito isso, né? Tem a matriz e a filial, né? Tanto para homem quanto para mulher. Quer ser matriz ou quer ser filial? Nós estamos vivendo numa época, tá? É hipocrisia se a pessoa não falar isso. Aonde está sendo cultuado, né? A cultura do fica-fica, do escândalo, do adultério, da prostituição. Você passa a ser adúltera quando você aceita uma situação. A partir do momento que você sai dessa situação, você passa a ser uma pessoa livre. Sério, é sério, né? Vou citar nomes porque realmente, né? Algumas cantoras seculares aí falando sobre, né? Ou vagueando pela rua procurando você, que você tá com a outra. Pelo amor de Deus, gente. Tá com a outra porque ele quer. O cara não tem caráter de assumir você. Você tranqueira pra fora. Isso é vontade permissível do Senhor. Isso é vontade permissível. Né? Vai acabar você e a Marília Mendonça ficando velha sem ninguém. Tô sendo sincero. Vou mentir? O apóstolo São Paulo teve a sua cabeça cortada porque ele falou para César a verdade.
Você que está ouvindo aí, né, e sendo levado aí pela Marília Mendonça e outras pessoas. Tem pessoas aqui que não são cristãs. Não são. Ou são e se desviaram mediante a essa situação que o diabo impôs. Fisgou pelo coração, pelo amor de Deus, né? Tanto para homem quanto para mulher. Que isso? Isso não dá certo. Você não é descartável, né? E não pense que Deus vai pegar alguém para te reciclar. Não vai não. Mas não vai mesmo. Aproveita enquanto você tem vida, você tem beleza. Que se a pessoa está te procurando é porque você tem beleza. Tem vida. Tem amor para dar. Chega uma hora que tudo isso passa. Aí você vai lá, né? Aos pés do Senhor, já não dá mais tempo. Aí tem que só estar clamando pela sua salvação. O mundo está cultuando. O mundo em si não. Todas as pessoas as quais procuram em meio a uma garrafa de bebida forte, beber lá e tal, encher a cara. É desamor. É tristeza. Nós vemos aí pessoas aí como verdadeiros amigos ou inimigos, né? O cara enche a cara e ele volta para casa bêbado já para provocar a esposa, porque já não tem mais aquela afinidade, né? Quando ele não consegue encontrar com a amante, ele vem bêbado para casa. Peraí, que vida é essa? Não tô sendo sincero, né? Aí de repente você pega ele só escutando aquelas músicas as quais levam ele lá para aquele horizonte, a qual você está cansado ou cansada de saber que ele está lembrando de uma terceira pessoa, né? Não tô julgando você, tá? Tô falando que isso é uma vontade permissível de Deus. Chega a hora de dar um basta. Quer ser feliz? Pega nas mãos de Deus. Não estou convidando você para ser frequentador de igreja, não. Estou convidando você para tomar uma posição na sua vida. Porque acabou o culto, você vai para sua casa. O problema está lá. Sou o tipo da pessoa a qual tem opinião formada sobre algumas coisas. Ah, não, mas ele não é crente. Porque ele não é crente, pode andar com 50 do lado? Peraí. Ele também não é muçulmano. Não, minha mulher não é crente também, pastor. Eu quero que... Que bonito, né? Eu pergunto às vezes, que bonito, né? Tem casos aí que são complicados. São complicados. Vocês sabem muito bem, eu não sei quantas pessoas estão vendo, eu sei que outras pessoas linkam mais tarde. Presta bem atenção. A minha salvação aqui está em prova. Quanto ao Espírito Santo de Deus, pelo menos eu procuro... Eu não tenho nada, irmãos. Nada. Esse mundo vai ficar tudo por aqui. Então eu procuro ser sincero com algumas coisas, as quais, né, mediante as provas que as pessoas passam nas nossas vidas, eu procuro ser sincero, eu deixo perante o Espírito Santo de Deus. Contra esse vocês sabem que não se pode mentir. Eu acredito que uma das pessoas que vai ver posteriormente a live, ou está vendo, estava comigo no dia em que uma pessoa pediu oração. A pessoa não está vendo porque ela não é cristã e tal. Estava participando até de uma reunião, contratou psicólogo e tal. É um profissional liberal, não é desse país, né? Tinha que estar com o intérprete no meio para mim estar conversando com ele. Ele caiu no meio de uma sala de uma videoconferência, um país de língua hispânica, perante o Espírito Santo de Deus. O intérprete não sabia o que fazer, Deus toca ali no sacramento, e o Senhor está falando sobre vida sentimental, perante o Espírito Santo de Deus, fica como um testemunho, tá? Que se eu mentir contra esse, não tem perdão. Depois ele falou para mim, sobre não foi confissão, ninguém sabe quem é, então eu posso citar isso porque são casos que estão na nossa frente, e a gente nem acredita. Só estou trocando com vocês uma experiência, ninguém sabe, nem nunca vai saber da minha boca quem é. Mas é meio triste, né? O intérprete
quando eu ouvi aquilo, o Senhor já tinha falado. Ele, uma profissional liberal na área de psicologia, tentando colocar na cabeça dele que ele tinha que aceitar aquela situação. O cara casado deixou a esposa namorando, o namorado ia buscar na porta de casa e ia levar. Aonde chegou os valores da sociedade humana? As pessoas falando de poliamor. Eu vi numa publicação que foi, né, para mim é bigamia, é crime, tá? Para mim é crime. Foi aberto aí, né, toda a lei, eles conseguem arrumar aí algumas emendas e exceções para estar se colocando algumas coisas, né? Casamento a 3, pelo amor de Deus, gente. Você não consegue nem dividir os seus sentimentos em 2, vai colocar uma terceira pessoa no meio? Pelo amor de Deus. Não, mas aí, para terminar, né, como perante o Espírito Santo não tem perdão, então tem que ser bem reto com isso. Eu conversei com ele e falei, peraí, ela está namorando? Está, mas a psicóloga falou que aquilo era o momento que ela estava passando, porque ela casou muito jovem, e ela teve filhos muito cedo. Quantos filhos você tem, rapaz? Tenho 4. E as crianças vêm, ela sai e vem, toda quinta-feira ele vem buscar ela, eles passeiam. Nós estamos procurando adequar o nosso casamento a isso, e a psicóloga me garantiu, esse espanhol, né? Castelhano, a pessoa me traduzindo, me garantiu que aquilo é uma fase. Você deve estar escandalizado aí, né? Mas é o que está acontecendo, tá, gente? Só perguntam pro pastor sobre dízimo e oferta, não perguntam o que ele escuta. Aí você tem que se posicionar. Sério. Perante o Espírito Santo de Deus. O fuso horário, tá? As olheiras se comer assim porque é complicado, e a pessoa, não, conversa com um pastor amigo meu, o cara é legal e tal. Eu sou legal, mas tem que falar o que Deus fala. Eu falei, cara, sai dessa safadeza. Não, mas aí tem que colocar, né, a presença do outro lá. Não, pode ser, pastor, quanto fica? Nós vamos trabalhar em cima disso, vou fazer um propósito. Se fosse uma outra igreja, e não vou citar nomes, está colocando dinheiro em envelope para fazer propósito para essa mulher voltar, pelo amor de Deus, gente. Não é o diabo, né? Eu conversei com outro pastor, foi um feitiço, isso em espanhol, né? Foi um outro feitiço que fizeram para que esse homem ficasse, né, com ela. Eu falei, pelo amor de Deus. Desde quando o cara, ó, traição não tem justificativa. Não tem justificativa. Não, aí eu sei que tem determinados profissionais que trabalham legal na cabeça da pessoa, tá? Trabalham legal na cabeça da pessoa, conseguem fazer com que a pessoa venha pensar de uma forma que ela está errada. Eu não sei quantas sessões ele passou por ali, mas foi um trabalho bem complicado, porque realmente a profissional conseguiu colocar na cabeça dele que ela foi procurar uma outra pessoa por ele não ter dado afeto para ela. Por favor, nada justifica uma traição. Nada justifica uma mudança de caráter. Não estou querendo falar difícil, gente. Gente, é natural. Direito natural, gente. Nada justifica. Trair, nada justifica. Não deu certo, termina. Vai perder, vai ganhar, não importa, mas seja feliz. Para não terminar, né? E ele fissurado, ela conseguiu colocar aquilo numa condição a qual ele colocasse que ele era o errado. Ele não deu carinho, ele não deu atenção. O cara é um profissional liberal na área de direito, então ele via nas suas reuniões e tal, e uma pessoa com poder aquisitivo alto, era tudo um castelo. Eu falei a realidade, derruba o castelo. Derruba o castelo. Após isso, fizemos uma oração, ele caiu. Mediante o que tinha entrado dentro dele, aí já posso falar que é possessão satânica, né? Falei, meu amigo, isso não é amor, isso aí é possessão, posse. Qual é o primeiro sentimento que você tem? Vamos falar um pouquinho sobre isso quando você vê alguém que você ama com outra pessoa. A desilusão. Depois o ranço. Depois
tentam até voltar, mas na primeira briga joga na cara da pessoa. Por quê? Porque Deus se afastou. Eu vou entrar num ponto com vocês aqui. A ausência de Deus por completo. Né? Ficamos 2 horas. Tinha até uma pessoa que trabalhava no Ministério Público que estava conosco também, é cristã. Quero agradecer muito ela, que ela estava intercedendo. Depois teve até vontade de vomitar, porque o negócio foi pesado, gente. O cara abria a porta, né? Você está achando que é brincadeira? Não. Em algumas sociedades as pessoas fazem isso. Aí vieram querer implementar isso dentro do nosso meio, o tal de poliamor. Isso não existe. Não existe. O amor é longânimo, ele é paciente. O amor acrescenta, o amor não divide. Não existe poliamor. Eu vi uma lavagem cerebral pesada ali, viu? E ele, sabe, o intérprete, calma, que eu vou tentar explicar para ele. Ficou até numa condição meio difícil, né? Ele querendo colocar que ele estava errado, por ele não ter dado atenção. Eu falei, você traiu? Não traí. Mas durante muito tempo ela cuidava das crianças, eu ia trabalhar. Eu falei, mas que obrigação dele? Se ela ama ele realmente, ela iria compreender a situação, gente. Digo isso por experiência, tem coisas as quais as pessoas não entendem. Nenhum tipo de ato ou valor dessa terra justifica a traição. Não justifica. Não tem como. Não tem como. Ah, não está dando atenção? Conversa. Vou dar um tempo, não é arrumar uma outra pessoa. Não sei nem por que eu estou entrando nesse assunto, mas Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. Né? Porque tem uma determinada parte em que ele diz, né? Fornicários, adúlteros não herdarão o reino de Deus. Né? A pessoa sai, tem lá seus encontros com uma pessoa. Ah, foi uma noite só, nem conheço ela e tal e tal. Você traiu a pessoa que você ama, pô. Tanto o homem como a mulher. Ah, foi só um beijinho. Não importa. Dura essa palavra, mas é verdade. Não importa. 8 horas de motel ou um beijinho na boca. É a mesma coisa, não justifica. Sejamos sensatos. Né? Sou contra qualquer tipo de ato que leve ao divórcio. Mas quando as pessoas estão indo por esse caminho, tem que se tomar uma posição. Tá ligado na terra, tá ligado no céu. Desliga na terra, que aí Deus toma um caminho na tua vida. É antibíblico? Jesus Cristo disse que no caso do adultério não seria. Na lei, Moisés deu carta de divórcio. Parece que está voltando a lei de volta para cá, né? Aí as pessoas querem acrescentar, a mulher tem que aceitar, o homem tem que aceitar. Não aceita não, tá? Isso não te pertence. Isso você vai deixar, aí tal, passou a fase, né? É só uma fase que casou muito jovem, isso e aquilo. Por favor, gente, pelo amor de Deus, sejamos sinceros conosco mesmo. Pelo amor de Deus. Antes só que mal acompanhado. É o que eu penso. É o que eu penso. Né? Ninguém é tão lindo e maravilhoso, né? Pra sair falando, não, porque tem muitas propostas de casamento. Não, as pessoas se sentem sozinhas e querem ficar contigo. Mas você tem que ver se você tem aquela duplicidade com a pessoa, cumplicidade com a pessoa. Casamento não é só a pessoa estar junto com a outra, tem que ser cúmplice. Né? Eu sou um grande amigo de mim mesmo, que eu sou sozinho. Só do que mal acompanhar. Sou um grande amigo de mim mesmo, entendeu? Eu discuto comigo, eu me resolvo comigo mesmo. Agora, já pensou no meio de uma briga, né? Caso eu traga uma tranqueira pra minha vida? Pelo amor de Deus, gente. Não, mas fulano de tal falou que você é assim. Eu sou o tipo da pessoa que eu sou meio sistemático. Quem é fulano de tal?
quem é fulano de tal? Me perdoe, mas aquilo fica martelando, não é? Não é? Aquilo fica mais fulano de tal. Quem é fulano de tal? Onde é que você se encontrou com fulano de tal? Por que fulano de tal falou? Todo mundo que tá vendo isso aí deve ter esse negócio aí, porque isso aí é humano. Quem é fulano de tal? Onde é que você encontrou com fulano de tal? Quando é que vocês estavam falando sobre mim? Né? Como o Senhor fala que nós temos que perdoar, nós temos que perdoar. Fazemos a mala e falamos, vai pra casa de fulano de tal. Pega a mala, deixa na porta e fala, vai pra casa de fulano de tal. Pode ir lá continuar falando e colocar eu como enredo da conversa, mas não é esse negócio. Vai agregar tranqueira na sua vida, pelo amor de Deus. Né? Ah, cicrana. Quem é cicrana? Aí nesse ponto você releva, né? Tal. Né? Você releva e tal. E a gente não deve esconder algumas coisas que depois, quando vem à tona, te colocam em evidência. E se te colocar em evidência, você vai perder a confiança. E se perder a confiança, perde o relacionamento. Porque relacionamento é baseado em confiança, tá? Tanto para homem quanto para mulher. Tanto para homem quanto para mulher. E nos dias de hoje, não é querendo ser muito radical, não, se ficar falando muito de fulana, porque fulana falou, já logo pensa, será que tá com caso com fulana? Você já logo pensa. Estamos em tempos as quais o negócio está ficando meio sério. Isso é comportamento humano, tá? Quantas pessoas aí estão sozinhas, indo buscar a Deus na igreja, né? Por quê? Porque já desistiram de encontrar uma pessoa a qual venha suprir as necessidades dela como ser humano. Não é... O ser humano não se baseia só em cama, não. Ele se baseia também em pensamentos, ideias. Como é que você tá? Tá tudo bem? Telefonema no meio da tarde, da noite. Tem uma pessoa que falou pra mim, poxa, era tão bom, né, que a pessoa ligava e tal, e tudo e tal. Conversando, né? Mas depois a pessoa pisou no tomate. E aí já era, né? Aí todos os telefonemas, as preocupações, nunca foi telefonema, nem foi preocupação, foi para saber aonde a pessoa estava naquele momento e naquela hora. Você só é burro se deixarem você ser burro, tá? Sempre que eu entendo o mérito dessa conversa, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Antes de começar a palavra, nós pedimos para que Deus fale com as pessoas através do Espírito Santo de Deus. Ele sabe muito bem até onde vai a tua capacidade. Não importa, né? Vamos até terminar aqui, né? E responderam, versículo 8, responderam, tive mais um sonho, e ninguém é quem interprete. Disse-lhe José, não pertence a Deus as interpretações? Contai a mim. Peço-vos então, copeiro-chefe, contou o seu sonho a José. Disse-lhes, meu sonho, havia uma videira diante de mim, e na videira 3 ramos ao brotar. A videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então disse José, esta é a interpretação. Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará o teu cargo. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme costume antigo, quando era seu copeiro. Lembra-te, porém, de mim, quando se for bem. Usa-te, peço de compaixão para comigo. Faze menção de mim a Faraó. Tira-me desta prisão, pois fui roubado da terra dos hebreus. E aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Quando o padeiro-chefe viu que tinha interpretado, bem disse a José, eu também sonhei, e 3 cestos de pão branco estavam sobre minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares, Faraó, arte de padeiro, mas as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então José respondeu, esta é a interpretação do seu sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias,
Faraó tirará fora a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne. Ora, no terceiro dia do aniversário de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. Levantou a cabeça do copeiro-chefe e do padeiro-chefe na presença dos seus oficiais. Retirou o copeiro-chefe o seu cargo, restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro, e este deu ao copo na mão de Faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Prestem bem atenção. Duas cabeças, duas sentenças. Nós não sabemos aqui, né? Não é interessante para que você concatenize o que levou um a ser exaltado e o outro a ser destruído. A palavra é para a tua vida hoje. Não se fala que Faraó ficou aborrecido, lançou os dois na cadeia. Mas houve exaltação para um e desgraça para o outro. Morte, degradação. Deus avisou o que estava acontecendo e quem iria entrar aonde deveria entrar. Por incrível que pareça, eu tive um sonho hoje também. Mas não tem nada a ver com eu perder minha cabeça não, tá, gente? Fiquem em paz. Bom, alguns que querem que eu perca a minha cabeça, olhem mais. Cadê vocês caem? Tem gente que não gosta, né? Fazer o quê? É assim mesmo, olhem mais. Olhem mais. Porque a oração contrária é tido como pecado de feitiçaria. E aqui a palavra de Deus entra nessa ênfase, dizendo duas cabeças, duas sentenças. De repente Faraó entrou em desespero com eles. Esse copeiro-chefe era um profissional muito bem colocado, porque para vocês terem ideia, para quem conhece os antigos manuscritos eruditos lá, fala assim que para ser copeiro-chefe eles tiram um garçom, um maître, né? Ele estava além de todos que serviam na mesa de Faraó, e o único que podia chegar perto, dentro do copo de Faraó, a qual o rei bebia, era ele. Vocês terem uma ideia, ele que amassava as uvas para o Faraó tomar o suco. Ele tinha o poder sobre a vida de Faraó. Poderia envenenar o cara a qualquer momento. Poderia o cara envenenar a qualquer momento. Mas Deus tinha ali algumas coisas as quais Ele não permitiu que acontecesse. Prestem bem atenção, o Faraó nunca foi envenenado. Ele ficou irritado mediante um disse-me-disse, não se fala o que aconteceu. Uma fofoca. O que é uma fofoca? É uma confusão de pensamentos. É uma opinião formada sobre você, a qual você não pertence a essa opinião. Está falando tanta coisa de você, mas realmente as pessoas que ouviram não te conhecem. Não te conhecem. Tudo isso é uma questão de ética. Tudo isso é uma questão de ética. Vou parar a live por um minutinho. Pode dar um break na live, tá? Daqui a pouco eu volto. Nunca fiz isso. Pode parar, breca outra também.